A partir de maio de 2026, toda empresa que tenha funcionários registrados tem uma nova obrigação. E a maioria das empresas ainda não cumpriu essa obrigação. A NR1 foi atualizada e agora exige que a tua empresa avalie e previna riscos psicossociais no trabalho. E isso inclui de forma explícita o assédio moral. Se a tua empresa não tiver um treinamento documentado sobre o tema, tu já tá irregular. E irregular significa basicamente autuação do Ministério do Trabalho e processos trabalhistas com condenações altas aí por dano moral. Fica até o final, porque hoje eu vou te explicar exatamente o que mudou e o que tu precisa fazer para regularizar a tua empresa. A NR1 é a norma regulamentadora mais importante do Ministério do Trabalho e ela se aplica a todas as empresas, independentemente do porte. A atualização que entra em vigor agora em maio de 2026 incluiu os riscos psicossociais no GRO, também conhecido como gerenciamento de riscos ocupacionais. E dentro desses riscos psicossociais, o assédio moral está expressamente listado. Na prática, isso significa que a tua empresa precisa identificar se existe risco de assédio moral no trabalho, adotar medidas para prevenir esse assédio, e, por fim, o que a maioria das empresas está ignorando, que é capacitar os trabalhadores sobre esse tema. E capacitação documentada, com registro e com conteúdo que comprova que o colaborador foi treinado sobre isso. Sem essa documentação, a tua empresa não tem defesa nem uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho e muito menos na Justiça do Trabalho. Antes da gente falar em prevenção, tu precisa entender o que significa o assédio moral. Porque muitos empresários acham que sabem o que é e eles não sabem. O Tribunal Superior do Trabalho define o assédio moral como uma conduta abusiva, repetitiva e sistemática que degrada as condições de trabalho da vítima. E esse assédio moral normalmente acontece do chefe para o subordinado, mas pode acontecer também entre colegas e muitas vezes até mesmo do subordinado para o chefe. Na Justiça do Trabalho, quem precisa comprovar a existência desse assédio é a pessoa que está alegando, ou seja, o autor da ação. Normalmente ele faz isso ou com testemunhas que presenciaram algum fato ou até mesmo com mensagens de WhatsApp, documentos ou outras provas. E esse assédio moral comprovado vira uma condenação na Justiça do Trabalho por danos morais. O valor depende muito da atitude, do fato, mas gira normalmente de 5 até 50 mil reais. E quais são os erros mais comuns aí que colocam as empresas em risco? O primeiro deles é achar que isso só acontece em grandes empresas. Na verdade, nas empresas menores, esse assédio até costuma ser mais comum e mais difícil de controlar. Isso porque nas pequenas e médias empresas, as relações são mais próximas, os gestores normalmente não têm treinamento e as políticas, quando existem, são totalmente informais. O segundo erro das empresas é não documentar nada. Quando o empregado processa, a empresa não tem absolutamente nada para apresentar na defesa sobre isso. Não tem nenhum treinamento, não tem nenhuma política, não tem um canal de denúncias. Isso é interpretado pelo juiz muitas vezes como omissão e acaba também virando condenação. E o terceiro erro das empresas é em efetivamente entender o que é assédio moral e o que não é. Por exemplo, cobrança de resultado normal não é assédio moral. O que é assédio moral é humilhar o empregado que não atingiu uma meta, isolar ele, gritar com ele na frente dos outros ou até mesmo gritar com o time todo numa reunião quando a equipe não bate a meta, por exemplo. Colocar metas impossíveis repetidamente. E isso é assédio. Quando o gestor não está bem treinado e não sabe identificar a sua postura, a forma que ele pode cobrar resultados, isso acaba virando um processo depois. Ele pratica o assédio moral sem saber e a empresa que vai pagar a conta depois do dano moral. E o que a tua empresa precisa ter documentado? A NR1 não exige um curso caro ou uma consultoria de 6 meses. Ela exige que o trabalhador receba capacitação sobre os riscos do ambiente de trabalho, incluindo os riscos psicossociais, e que isso seja documentado. Na prática, isso significa um treinamento com conteúdo adequado, lista de presença ou confirmação depois, e guarda dessa documentação por pelo menos 5 anos, que é o prazo da prescrição trabalhista. Esse registro faz 2 trabalhos ao mesmo tempo. Te deixa regular com a fiscalização e te dá um argumento de defesa robusto se por acaso vier processo. A empresa que tem treinamento documentado demonstra que agiu de boa fé e que cumpriu com o dever de prevenção. E isso muitas vezes muda o resultado em eventual processo. E como tu, empresário, pode resolver isso sem complicar?
Tu precisa de um treinamento, mas não é qualquer treinamento. É um treinamento que cubra o conteúdo exigido pela NR1, seja aplicável para o perfil dos teus empregados e gere um comprovante de conclusão que tu possa usar como defesa. Por isso, eu criei um treinamento gravado sobre assédio moral. Esse treinamento foi feito para ser passado especialmente para os funcionários da tua empresa. Conteúdo jurídico correto, com linguagem acessível para quem não é da área jurídica e que, ao final, vai gerar um comprovante de conclusão de treinamento. Tu vai aplicar uma vez para todos os colaboradores e depois, conforme novos colaboradores forem contratados, tu vai aplicar para eles também. Vai gerar depois o documento, coletar a assinatura e vai arquivar na pasta do teu funcionário. Em caso de fiscalização, tu vai ter a comprovação de que seus empregados foram treinados em relação ao assédio moral. Acesse o link para adquirir o treinamento gravado que está na descrição aqui do vídeo. Agora, se tu quiser um treinamento mais completo, incluindo aí um treinamento em separado para gestores ou lideranças, me chama no WhatsApp. Se esse vídeo fez sentido para ti, te inscreve no meu canal. Toda semana tem conteúdo jurídico aqui te ensinando a proteger a tua empresa.